Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Tô aqui com meus amigos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade da certificação 5 estrelas. Mas antes disso, deixa seu like, curta o nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, que é muito importante divulgar a informação de qualidade. A gente quer chegar rápido aos 100 mil inscritos e fazer uma nova comemoração. Diretor, roda a vinheta. Pessoal, estamos voltando e hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade de ser certificado 5 estrelas. Todo mundo fala dos benefícios e a gente quer falar do ônus que você carrega a partir do momento da certificação. Não é brincadeira, é um programa sério e que a gente vai falar sobre o que você não deve fazer. Carlos, você quer começar? Vamos lá. Como é que é, Pri? Aqui, ó. É isso aqui, tá? Não adianta só carregar a camiseta e fazer tudo errado. Uma vez eu ouvi uma analogia que eu achei fantástica na área profissional. Isso vale para certificação 5 estrelas, para quando você trabalha numa organização, numa multinacional, não importa. Aqui na frente, né, time de futebol também, aqui na frente você tem o quê? O emblema da empresa, o emblema do time. Mas aqui atrás está o seu nome. O seu nome está aqui atrás. E você tem que ter, no mínimo, valorizar o seu nome, tá? Além do seu time. Mas esse ponto que a gente está abordando, gente, é extremamente importante, porque como tudo na vida, a certificação Síndico 5 estrelas tem o bônus, que eu acho que é indubitavelmente inegável que foi realmente um divisor de águas na área condominial. Perdão. Mas também tem o ônus, e o ônus é justamente o quê? As responsabilidades, quando você adquire essa certificação, as responsabilidades inerentes, né? Um dos principais pontos da certificação 5 estrelas, e a gente aqui pode dizer que nós fazemos parte da primeira turma, né? Iniciamos desde o começo com a certificação. Teve vários colegas hoje que tentaram 2, 3 vezes e tudo bem, conseguiram também atingir a certificação. Então, isso mostra o quanto ela hoje é valorizada pelo mercado, o quanto ela é respeitada, mas para que ela continue sendo valorizada e respeitada, é extremamente importante que todos nós, quem é da primeira turma, da segunda turma, da quinta turma, da sexta turma, não importa, todos tenhamos um comportamento ético, um comportamento profissional, um comportamento adequado, que a gente combata qualquer tipo de má prática, qualquer tipo de desvio de conduta, assim. Para ser um pouquinho mais sutil, né? Desvios de conduta, imoralidades, corrupção, vamos falar, né? Nomear a palavra, corrupção, enfim, tudo isso é significado. Esta certificação, ela combate esse tipo de prática. E é exatamente isso que a gente tem que garantir, que todos os novos certificados e os recertificados também tenham o mesmo espírito. Porque senão a gente corre o risco de lá na frente essa certificação ser apenas um nome, algo comum, tá certo? É isso. A certificação, na verdade, né, ela surgiu, como você bem disse, para separar quem tem conhecimento e quem não tem conhecimento, que era aventureiro, vamos dizer. Não que quem não tenha certificação é aventureiro, gente, não é isso que eu quero dizer. Assim, mas é trazer o nível da sindicatura para um outro patamar. Só que isso requer uma série de outras coisas além do conhecimento, que é o que você falou: ética, companheirismo entre os certificados, a questão da postura e do cumprimento de regras e normas, né? Então, eu costumo dizer, e eu sou bem repetitivo com isso, é que assim, a certificação só tem validade se o mercado comprar essa diferenciação. A partir do momento que você chegar num condomínio, chego eu e a Vanessa,
para concorrer num condomínio. Nós dois, com a bandeira 5 estrelas e com orgulho de carregar a bandeira 5 estrelas. E a gente chega lá e fala, nossa, eu sou 5 estrelas, a Vanessa vai chegar, eu sou 5 estrelas, explicar o diferencial da certificação e tal. E o cara fala assim, o fulano que está saindo daqui também é 5 estrelas e ele desviou 500 mil do condomínio. Ou ele não fez o seguro obrigatório, ou ele contratou uma empresa que não era qualificada. O que a gente vai falar? A gente leva a bandeira adiante, a gente se apoia nisso também, né? A gente, obviamente, se for um caso isolado, a gente vai falar, olha, infelizmente é um caso isolado, a gente tem que relevar e tal, não dá pra gente controlar todo mundo, mas isso se tornar uma prática comum e o mercado parar de comprar a certificação, todos nós vamos perder. Exato. É interessante colocar que a recertificação ou a certificação, ela depende da apresentação de certidões negativas, Sim. né? E a partir do momento que você tem um processo contra si, você precisa dar explicações. Que seja um processo de batida de carro. Você tem que primeiro apresentar a certidão de... Eu esqueci o nome, Van. Qual? Aquela que diz o que tem nos autos. É de certidão de objeto e pé. Isso, certidão de objeto e pé. Essa até eu sei, pô. Você tem que entregar a certidão de objeto e pé e explicar ali o que aconteceu. E o pessoal da certificação vai avaliar se isso te desabona ou não. Então, se você pode ou não ter o certificado porque você bateu o carro, ou não necessariamente porque você bateu o carro, mas às vezes você está sendo processado por um condomínio, né? E isso é bem importante para aqueles outros que queiram te contratar. Né? Mas é importante que essas certidões sejam verificadas por pessoas qualificadas, tá? Porque assim como a Van, se você colocar o meu nome no Tribunal de Justiça de São Paulo, vão aparecer alguns processos. É óbvio. Claro, a gente Eu sou advogada. Vocês são atuantes no processo. Nossa! Me disseram que o seu nome Já aparece aconteceu mais de 20 processos. Eu falei, só se for como advogada, né? Porque Verdade, como falaram. parte eu não tenho nenhum. Não, e olha, essa questão que você trouxe, né? Vocês todos trouxeram com relação à certificação Síndico 5 estrelas. É importante informar o seguinte: a certificação Síndico 5 estrelas, ele é um rótulo da qual todos que fazem parte, no mínimo, devem ter condições de assumir essa responsabilidade. Como o Carlos colocou do time de futebol, eu nunca vi ninguém do próprio time querer ir contra esse time. Né? Para mim seria muito incongruente alguém que torce para um determinado time de futebol ir contra a este time. Alguém que está lá vivendo uma questão familiar e contra a própria família. Então, é incongruente também membros que foram aí certificados como síndicos 5 estrelas também irem contra esta remada do navio em que todos nós estamos presentes. Para mim seria incongruente. O importante aqui existe uma validação de conhecimento para aqueles que prestaram a prova, onde uma instituição, hoje a mais renomada no país, que é a Fundação Vanzolini, atesta por meio de uma proficiência de conhecimentos. Isso não significa, como bem colocou o nosso querido Tacitani, que outros síndicos não tenham esta qualificação. Aqui nós não estamos dizendo absolutamente nada a quem não fez a prova. Mas este programa em especial, ele fala sobre a responsabilidade que para os nossos colegas, sim, nossos colegas síndicos 5 estrelas, sobre a responsabilidade que essa chancela. Hoje eu não estou com a minha camiseta, não foi combinado previamente, então eu vim com a do Conde TV, mas a chancela que todos nós levamos no peito. Então essa validação, ela exige responsabilidade. Como bem colocou a Pri, nós fazemos recertificações, não basta sair aprovado na prova, e aqui todos nessa mesa foram aprovados na primeira leva, que a prova nem era online, a prova era como se fosse um vestibular, né? Era no lugar. Com 4 tipos de prova, um diferente do outro, para evitar qualquer levando caneta, lápis e borracha. Parecia vestibular, literalmente. Igualzinho. Então, essas certidões também são exigidas. Essas certidões também, se apresentarem em qualquer
qualquer tipo de apontamento, uma certidão de objeto e pé, que é uma certidão para trazer um pequeno resumo daquilo que foi apontado, é exigida. A questão de Serasa, né, o nome, a pessoa com a ficha limpa. Veja, a pessoa que está devendo, por mais que ela tenha qualquer problema particular, fica esquisito. Até por regras de compliance condominial, assumiu um condomínio. Você tá cuidar do devendo, dinheiro dos outros, né? vai cuidar do condomínio dos outros devendo. Vai cuidar do condomínio dos outros não cuidando da própria casa, né? Então, essa questão da certificação, ela traz isso. Eu gravei recentemente um programa aqui para casa. Foi o Rodrigo, inclusive, que me inspirou bastante nosso preview, falando sobre essa questão, né? De lealdade entre os próprios pares, a questão da ética e do respeito e responsabilidade. Se a gente não tiver, não é mais nem tripé, se a gente não tiver esses 4 itens aí para simplesmente sermos síndicos 5 estrelas, a constelação é grande, mas nós temos estrelas cadentes. Sim. E as estrelas cadentes, elas caem. A gente não quer cair. Se nós estamos no mesmo barco, que rememos para o mesmo lado. Porque quem estiver remando de forma diferenciada vai ser exposto. E todo mundo sabe no mercado condominial que eu não tenho papa na língua. E eu falo mesmo. Sabe por quê? Porque eu demorei muito tempo para chegar onde eu cheguei. Demorei muito tempo para estar no patamar que eu estou. Para vir um desavisado e um bestalhão querer queimar o nome do síndico 5 estrelas. Então, para essas pessoas desavisadas, que inclusive às vezes falam mal dos próprios pares sem conhecer, né? Opa! Essas pessoas, elas vão cair, porque estrelas também caem, estrelas cadentes. E se você for uma estrela cadente, é óbvio que eu vou mandar as minhas melhores energias quânticas para esse processo ser mais rápido. Não é? Pra ela atingir o objetivo dela com mais... Se o objetivo é cair, queda então livre, cai logo. quem não sabe, eu adoro saltar de paraquedas. Só que aí, veja, uma opção minha, saltar, a gente pode ajudar essa pessoa a saltar também pro precipício. Mas eu acho que o ponto aqui, né, Van, caia sozinho. Caia, né? mas não leva todo mundo. Não leva todo mundo Exatamente. junto, né? Porque a gente não quer cair, a gente quer se manter e a gente tá... É isso, muito... olha, uma questão. É síndico, não é zelador, não é gerente predial, não é nada disso. É mandatário legal que faz uma prova de responsabilidade para, com competências legais, assumir determinado empreendimento. Então, se você assume um síndico 5 estrelas e se vende como zelador de luxo, se vende como gerente predial de luxo, me parece que também você não está no lugar certo, porque eu tenho visto em concorrências colegas nossos que se vendem como zeladores, como gerentes prediais, com a chancela de síndico. Né? Então, assim, não tem problema nenhum se você gosta de puxar o rodo, se você gosta de suprir determinadas funções quando haja necessidade, mas se vender como manutencista, se vender como um zelador, se vender como um gerente predial, tudo em nome de uma nota fiscal, às vezes de 2 contos, desculpem aí o termo chulo, menos que o salário de um zelador muitas vezes, só para pegar condomínio e falar que é síndico 5 estrelas, meu amigo, você tá ferrado ao insucesso. Eu queria aproveitar e fazer um comentário de uma experiência que eu tive com 2 colegas certificados, que eu achei sensacional. É só para reforçar para quem está nos assistindo. O lado positivo. Qual é a importância que a certificação tem hoje no mercado. Isso foi no início do ano passado, a gente estava praticamente saindo aí da pandemia, e eu participei de um processo licitatório, num condomínio grande, inclusive, com mais 2 candidatos. Na verdade, o corpo diretivo fez a seleção, né, dos candidatos, ficaram 3 finalistas. Os 3 finalistas, eles fizeram questão que fossem síndicos 5 estrelas. Então, isso só vem reforçar aquilo que você comentou no início, Rogério. É importantíssimo que a gente garanta que essa certificação não seja manchada, que essa certificação continue valendo e tenha a força necessária para que a gente continue crescendo cada vez mais. E outra, é interessante a gente se respeitar também. Uma vez isso aconteceu conosco e a última frase sempre foi: qualquer um de nós 3, no seu caso, que for escolhido,
competência para ser síndico do condomínio, nós sabemos que tem. E outra, quando a gente fala em lealdade entre os próprios pares, né, entre nós, é importante a gente avisar também quando existe uma roubada. Porque tem vários condomínios que colocam, às vezes, os síndicos em roubadas. Recentemente, teve um que eu avisei o Rogério. Eu estava concorrendo, inclusive, num condomínio. Obviamente, eu tinha feito um mandato tampão de pouquíssimo tempo. E os moradores todos ali queriam que eu me colocasse para reeleição. E eu sabia que tinha uma única pessoa no condomínio, que era oposição, que já, inclusive, tinha sido aí até rechaçado pelo condomínio. E ele mesmo abrindo um processo de seleção de síndicos. Vejam, um único morador abrir processo de seleção de síndico, para quem já participa do mercado há bastante tempo, é meio esquisito. Porque, normalmente, é uma comissão formada que convoca. A administradora, às vezes, fazem algumas indicações. Os próprios membros de conselho acabam trazendo essa possibilidade, ou o próprio edital de convocação também traz isso. E aí, tem determinadas situações em que até aconteceu, alguns síndicos entraram em contato comigo e eu entrei em contato com o Rogério. Falei, Rogério, só para te avisar, maior roubada. Eu não sabia que era você, né? Nem sabia que era eu. Porque Falei, quando a gente sabe que é um colega, quando a gente sabe que é a Vanessa, quando a gente sabe que é o Carlos, a gente nem se coloca. Ou os outros, né? E é ali que acontece, era uma roubada, porque eu sabia o que estava acontecendo por detrás dos bastidores. O que eu falei, Rogério, olha, só pra te avisar, lembra aquele condomínio? Puxa, lembro, é aquele. O cara é odiado, é ele que tá fazendo um processo separado de todo o condomínio. Não deu outra, no dia da assembleia, e ele falou, opa, eu não vou. Eu tô fora. Eu falei, olha, Rogério, eu não participaria nunca de um processo desse, porque eu não me coloco nesse vexame. Quando o morador chega e fala, vai lá e se apresenta, eu falo, olha, desculpa, não é assim. Apesar da gente saber que qualquer um pode se candidatar numa assembleia de eleição. Mas de paraquedas, a minha opinião, né? Não, eu de paraquedas eu não saio. A gente não faz isso. Isso eu não conheço condomínio, enfim. Nesse dia, na assembleia, o presidente teve que... E todo mundo falando, não vai ter apresentação de ninguém, não vai ter apresentação de ninguém. Eu falei, presidente, olha, por que você não coloca, então, em votação para a assembleia deliberar se as empresas poderão, que já estão lá fora, poderão participar ou não? A assembleia, de forma maciça, disse... Não, só o morador que fez todo um processo diferenciado, que foi, obviamente, perdeu ali. Então, a Assembleia deliberou que ninguém mais. Mas, assim, quando você sabe alguma coisa, traga informação. Porque, às vezes, tem condomínios, gente, que são verdadeiras roubadas. Sim. Né? Tem condomínios que são verdadeiras roubadas. A gente sabe até de casos aqui que vocês pegaram um condomínio, um pegou do outro, e viu que era um condomínio. Mas, no final das contas, sempre tem alguém que se adapta, né? Tem um colega aqui da emissora, podemos dizer, que se deu bem, então, entendeu? Mas não custa nada falar os percalços. Você já fica ali meio que blindado com determinadas situações. Se tem informação privilegiada, gente, para ajudar, por que não? É porque assim, eu costumo dizer, né? Ninguém procura um síndico profissional ou trocar de síndico profissional se está tudo uma maravilha, né? Inevitavelmente, raríssimos casos... Que tá tudo redondo. Geralmente tá tudo bagunçado, eles querem mudança, eles querem uma atuação diferente e tal. E eles não vão falar pra você o que tá errado. Não falam. Eles vão falar, assim, muito por cima o que eles querem de mudança. Mas aquela bagagem ruim que tem lá do condomínio, ninguém fala. E eles têm medo por conta da cobrança do síndico também. Porque fala assim, esse cara vai cobrar mais. Isso, e se assim, eu contar tudo, vai ser mais caro. Até hoje, todos os condomínios que eu saí renunciando. Eu saí, ou o mandato terminou e eu não quis concorrer, ou eu renunciei mesmo. Tem condomínio que, gente, não serve pra gente. Quem me conhece sabe. Nenhum CNPJ vale um AVC e renúncia é livramento. Teve um que eu saí, eu lembro que nesse condomínio, a minha remuneração, pode falar aqui, né? A minha remuneração era de R$11 mil, um condomínio de 400 unidades privativas. Eu lembro que eu renunciei e cumpri meu aviso e caí fora, né? Aí chegou um determinado momento, o síndico falou assim pra mim, porra, Vanessa, por que você não me falou que você ganhava 11 mil? Eu falei, porque você nunca perguntou. Ele falou, entrei ganhando 6. Eu falei, olha, se você cobra abaixo de qualquer tabela de um condomínio grande, condomínio clube, eu falei, olha, eu ainda achava que 11 era pouco, pela demanda do trabalho. Mas se você acha que 6... Não, porque agora, veja, ele próprio rebaixou. A administradora tem essas informações privilegiadas. Perguntem para as administradoras. Escuta, o síndico está saindo porque ele renunciou. Quanto que era a última remuneração dele? Ou seja, já está na previsão orçamentária do condomínio.
Pergunta. O condomínio já está disposto a pagar aquele valor. Aí a régua baixou para sempre. Só me permita Nunca mais volta. Nunca mais. permita fazer aqui uma observação em cima disso que você acabou de falar, Vanessa. Até porque o valor dos honorários, cada um tem o seu, cada um sabe aquilo que vale Sim. e aquilo que entrega, né? Eu posso considerar 11 mil pouco porque eu sei que eu consigo entregar mais, ou eu posso considerar que não, 11 mil, putz, é muito acima daquilo que eu consigo entregar. Então, isso tudo é muito relativo. Por que eu estou colocando isso? Eu tenho condomínios que literalmente, eu abri mão da gestão porque quiseram me comparar profissionalmente com o anterior. Falei assim, bom, se o anterior estava atendendo a expectativa, por que você precisa de um novo? Começa por aí. Exato. Né? Ah, não, é porque a gente... A previsão orçamentária, assim. Eu falei assim, olha... eu fiz essa analogia, mais ou menos, com o corpo diretivo. Carro, tem vários modelos aí. Agora, você tem o carro... Turbo. A McLaren, a Ferrari que custa 1 milhão. Tem o Uno Mille, e né? você tem o Fiat Palio, Tem um Mobi. né? Que custa 80 mil. Inclusive, eu falei isso Então, em uma apresentação. Eu não falei, sei- você tá querendo uma Ferrari pelo preço de um Fusca. Então, não dá para você... Por que eu tô colocando isso? Quando a gente se valoriza no mercado... O mercado te valoriza. O mercado te valoriza. Agora, se você mesmo se desvaloriza, e aqui a gente sabe disso, graças a Deus que eu tenha conhecimento, não é o caso de nenhum certificado 5 estrelas, mas a gente sabe que tem profissionais aí, desculpa o termo, mau caráteres, tá? Que jogam o preço lá embaixo Pra receber de outro jeito. para receber de outra forma. Agora... Não tem almoço. Como é que Existe almoço grátis. Não tem almoço grátis. Você querer administrar, sei lá, um condomínio de 400 unidades, cobrando 2 salários mínimos? Ah, para. Alguma Para. coisa está errada. Tem alguma coisa Não, e muito detalhe, errada né? nisso, né? Como eu sempre gosto de falar, cada condomínio tem seu DNA. Existem responsabilidades e todo condomínio, pequeno ou grande, você vai ter a mesma responsabilidade. Todo condomínio tendo faturamento de 100 e de 5 milhões, ele vai ter a mesma responsabilidade. Sim. Essa responsabilidade, ela não sai. O que muda é, assim, o volume de trabalho, o volume de recursos e tal, mas, assim, a responsabilidade da sindicatura é a mesma. Né? E outra, quando o cara ainda tem o seguro de responsabilidade civil, por exemplo, meu seguro é de R$1 milhão. Eu vejo colegas nossos aí com R$200 mil. Aí ele vai e faz uma cagada numa obra, que só a obra já é R$1,5 milhão. O seguro dele não vai verificar. A gente tem concorrentes nossos hoje, vamos dizer assim, que apresentam um contrato social que é incompatível com o número de condomínios que ele tem. Tem algo errado, né? As fraudes já começam nas próprias empresas de sindicatura. E isso deve ser verificado. Com quinais diferentes, Para pagar menos imposto. Exatamente. Então, tem essas questões também de ética dentro das próprias empresas, elas devem acontecer. Porque o cara que sonega, o cara que engana dentro da própria empresa, ele vai enganar fora. Porque a pessoa é a mesma. Como disse uma vez você mesmo falou no programa. A persona, ela é a mesma. Estando à frente do condomínio da própria empresa. Não vai mudar. Vai ser sempre o Carlos, a Pri, o Rogério. Então, essas questões também devem ser verificadas. O que eu percebo é uma ansiedade muito grande de síndicos que acabaram de sair do berço. Me desculpem o termo. Porque eu tô caminhando. Minha empresa ainda jovem. Né? Eu tenho uma carreira de 11 anos só na sindicatura. Ela é jovem, ela tem 11 anos de idade. É pequenininha, ainda tá caminhando, tá aprendendo. Só que a gente acabou de sair do berço. Adolescente, não é pequenininho. Já tá. É adolescente, né? Quase e que debutando. tá a mesma coisa. Aí chegaram pra mim e falaram, porque eu tive rejeição. Eu falei, olha, se isso te conforta, eu tenho uma planilha com todos os condomínios que não deu certo. Tem uma planilha, deu certo e não deu certo. A maioria não deu certo. Exato. E a minoria deu certo. O importante é você pegar o que não deu certo e aprender. E aprender com isso. É interessante também colocar que, assim, só uma dica, né? Você é 5 estrelas, mas você não tem a experiência. Se você tá no ramo faz 1 ano, você não tem a experiência de 11 anos que a Vanessa tem, tá?
E muitas vezes o condomínio pode querer essa experiência de 11 anos e não a sua experiência de 1 ano. Calma, daqui a pouco você vai chegar lá, tá tudo bem. O caminho é percorrido, né? E diferente também. Às vezes o condomínio vai querer uma pessoa de menos experiência, que tenha menos vícios na visão deles. Que e não cobre vai menos. querer. Tudo tem mercado para todo mundo. É que nem eu querer me comparar com o Aldo Bussoletti. Exato, que eu ele não tá posso me 60 comparar anos com no o Aldo mercado, Bussoletti. né? Veja, o cara, ele veio antes. Eu tô lá aplaudindo. Pô, o cara veio antes, ele abriu as portas. O próprio Márcio Raskorski, ele abriu as portas. A gente tem que bater palmas, honrar e respeitar quem veio antes. Eu não posso querer me comparar ao tempo deles, porque eu não tenho esse tempo. Mas quando eu chegar naquele tempo, eles vão também estar lá na frente. E tá tudo bem. Tem mercado pra O que todo não dá mundo. é querer acelerar os processos, É isso. pisando e derrubando os demais, É. metralhando os que já estão aí estabelecidos e tentando diminuir a régua. É isso. Quando você diminui a régua para você está diminuindo para todos Para os todo outros. mundo, é isso. Gente, acabou o nosso tempo. O assunto é extenso, é Infinito. importante, é infinito, exatamente. Mas assim, a mensagem é essa. Se você está carregando a nossa bandeira, honre a bandeira. Não faça todo mundo se rebaixar a você. Vá até em cima com a gente. Ao infinito e além. Tenha isso. caráter e ética. Senão vai virar estrela cadente e eu já tô vibrando. É isso, é isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Deixa seu like, compartilha, curta o canal e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.